Bom dia, eu me chamo Nilvan Júnior e hoje estamos aqui para dar prosseguimento à leitura do livro A Doutrina Cristã, de Santo Agostinho. Primeiramente, vamos pedir a Papai do Céu para nos dar discernimento para entender o que o Santo da Igreja diz para nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuando, vamos ao capítulo 13. O Verbo se fez carne. E como poderia ele ter vindo, senão deste modo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós? Está fazendo referência a João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Ao falarmos, buscamos que aquilo que carregamos no íntimo da alma penetre por meio dos ouvidos do corpo, no espírito do outro. O que trazemos no coração se transborda em som e palavra. O que se chama fala. Contudo, nosso pensamento não se transforma no próprio som, mas permanecendo íntegro em si mesmo. Assume a forma da voz pela qual se insinua aos ouvidos, sem sofrer, por isso, qualquer dano ou mudança em sua essência. Assim, da mesma forma, o Verbo de Deus, sem sofrer mudança, fez-se carne para que habitasse entre nós. Capítulo 14. A sabedoria de Deus é admirável ao curar o homem. Assim como a cura é o caminho que conduz à saúde, também esta cura, a sabedoria de Deus encarnada, tornou-se sobre si os pecadores. Tomou sobre si os pecadores, a fim de restaurá-los e renová-los por inteiro. E assim como os médicos, ao atar as feridas, o fazem não de modo desordenado, mas de um modo apropriado, de forma que a utilidade do curativo venha acompanhada também de certa beleza. Assim, também a medicina da sabedoria, ao assumir a condição humana, adaptou-se às nossas chagas, curando algumas por seus contrários e outras por seus semelhantes. Assim como aquele que cura uma ferida do corpo, aplica, conforme o caso, certos opostos: o frio para o quente, o úmido para o seco, ou o que mais convier. E também certos semelhantes, um pano redondo para uma ferida redonda, um comprido para uma ferida longa, ajustando o curativo não igualmente a todos os membros, mas adequando o semelhante ao semelhante. Assim também a sabedoria de Deus, ao curar o ser humano, ofereceu a si mesmo como remédio. Ela
mesma foi o médico, ela mesma foi a medicina. Pois, como o homem caiu por orgulho, aplicou-se a humildade para a sua cura. Fomos enganados pela astúcia da serpente. Somos libertados pela loucura de Deus. Assim como aquela chamada de sabedoria pelos que desprezam a Deus era em verdade loucura, assim também esta é chamada loucura, na verdade, sabedoria para os que vencem o diabo. Fizemos mau uso da imortalidade, e por isso morreremos. Cristo fez bom uso da mortalidade, e por isso viveremos. Olha que lindo o que está escrito aqui. Fizemos mau uso da imortalidade, e por isso morreremos. Cristo fez bom uso da mortalidade, e por isso morreremos. Desculpa. Vou ler novamente. É tão bonito, eu estou pensando aqui, que eu li até a mesma linha 2 vezes. Vamos de novo. Voltando e vamos apreciar novamente. Fizemos mau uso da imortalidade, e por isso morreremos. Cristo fez bom uso da mortalidade. Ele se tornou como nós e fez um bom uso da mortalidade. E por isso nós viveremos. Por isso viveremos. Pelo espírito corrompido de uma mulher, a doença entrou no mundo. Do corpo puro de outra mulher veio a salvação. Tem também relação com esse jogo de opostos, o fato de que, mediante o exemplo de suas virtudes, são curados nossos vícios, como faixas ajustadas aos membros feridos, foram aplicadas coisas semelhantes. Pois, assim como fomos enganados por uma mulher nasceu aquele com A maiúsculo, aquele que nos redime. Sendo homem, libertou os homens. Sendo mortal, libertou os mortais. E pela morte, libertou os mortos. E muitas outras coisas se desvelam àqueles que, livres da urgência de levar a cabo uma iniciativa como esta, podem se deter e contemplar com cuidado. Nelas se revela com admirável sabedoria como a medicina cristã se serve ora das semelhanças, ora dos contrários. Que coisa mais linda! Deus fez isso por nós. Capítulo 15. A fé se firma na ressurreição e ascensão de Cristo e é estimulada pelo juízo que virá. A ressurreição do Senhor dos mortos, bem como a ascensão ao céu, uma vez que se creia nelas, sustentam nossa fé com uma grande esperança. Pois claramente se evidencia o quão voluntariamente entregou a sua vida por nós, aquele que o
o poder de reassumi-la. Vamos lá, João 10, versículo 18. Ninguém tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Que está explicando essa parte que acabamos de ler. Com quanta confiança se reconforta a esperança dos fiéis, ao considerar o quanto e quão grandes coisas sofreu por nós aquele que sofreu até mesmo pelos que ainda não creram, pelos que ainda não creem. Quando olham para o alto do céu e aguardam a vinda do juiz dos vivos e dos mortos, enche-se de grande temor as almas negligentes. E assim se convertem à vigilância e passam a desejá-lo por sua conduta reta, em vez de temê-lo por sua má vida. Com que palavras podemos expressar e com que pensamentos podemos conceber o prêmio que ele nos reservará no fim dos tempos? Quando já neste exílio nos concedeu tanto do seu Espírito, a ponto de, mesmo em meio às tribulações da vida presente, termos firme confiança e tão grande amor por aquele que ainda não vemos, quando distribuiu dons particulares a cada um para edificar sua igreja. 1 Coríntios, vamos lá ver o que está escrito em 1 Coríntios 12, 7. Capítulo 12, versículo 7. Cada um recebe um dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Olha só. Vamos continuar no 8. A um Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outra a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. 9. A outro o mesmo Espírito dá a fé, a outra ainda o único e mesmo Espírito concede os dons das curas. Continuando. 10. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de interpretá-las. Mas é o único e mesmo Espírito, versículo 11 já, que isso tudo realiza, distribuindo a cada um de nós seus dons, conforme lhe apraz. Então você está vendo que cada um tem um dom que recebeu do Espírito. Quando distribuiu dons particulares a cada um para edificar sua igreja. Olha o detalhe, é para edificar a sua igreja, a fim de que aquilo que nos mostrou como digno de ser feito, o realizemos não apenas sem murmúrio, mas até mesmo com deleite. Como eu falei no primeiro, acredito também que no segundo vídeo, estou lendo esse livro aqui, tentando mais uma forma de evangelizar, pois é uma coisa que estava no meu coração, que eu tinha o desejo de fazer. E aqui estamos hoje, aprendendo com Santo Agostinho,
a doutrina cristã. O que o Santo Agostinho está passando para a gente? Né? Cada um recebeu um dom para edificar a igreja de Jesus, a igreja de Deus. E não estou dizendo que eu tenho dom, que algo mais, nada disso. Só estou querendo dizer que cada um veio com uma coisinha dentro de si, dada por Deus. E se nós usarmos isso para transmitir, né, para passar para os outros, acredito que estaremos chegando mais próximo de Cristo. Além de tudo, tá dizendo aqui, né? Nós não devemos fazer isso simplesmente sem reclamar. Não é só isso que ele quer. Mas ele quer também que seja um prazer para nós, que nós possamos transmitir isso conforme um prazer, né? Uma coisa que vem de dentro de nós para a felicidade, né? Está aqui escrito até mesmo com deleite. Nos deleitar da palavra de Deus e assim conseguir levá-la a mais pessoas. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui. Meu muito obrigado de coração. Agradecer a Papai do Céu por mais um estudo maravilhoso que foi este. E espero vocês no próximo vídeo para continuar aprendendo sobre Papai do Céu, a palavra de Deus e o que ele tem a nos ensinar, a nos passar. Aqui eu estou aprendendo juntamente com vocês. Isso aqui é uma aula maravilhosa. Vamos agradecer a Papai do Céu por esse momento e te espero no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.